O primeiro livro que eu vou apresentar é o que talvez seja o mais famoso por ajudar muitas pessoas a iniciar o hábito de leitura. Conheço muita gente que começou a ler pelo Guia do Mochileiro das Galáxias, e os motivos para isso são bem simples. Ele é um livro cômico que brinca muito com o tema de ficção científica, é filosofia sobre a insignificância do homem perante o imenso espaço que habitamos, além de possuir um grande universo cheio de coisas que não fazem muito sentido. Eu tenho a versão física, que são 5 livros em apenas um, mas ele não é grande como parece. O primeiro livro possui umas 200 páginas e a leitura passa bem rápido. A linguagem é bem simples e o autor sempre coloca uma piada ou uma crítica no meio das cenas, deixando a leitura bem fluida. A maioria dos livros do vídeo vão ter em média umas 200 páginas. O autor é o Douglas Adams, que é conhecido também por ter escrito sketches da série de TV do Monty Python, que é um dos grupos de comédia britânico mais conhecido. Aqui no Brasil, a obra mais vista deles provavelmente é o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. O livro segue a história do personagem Arthur, que em um belo dia acorda e se depara com a sua casa prestes a ser demolida para que seja construído um desvio no local. E ao mesmo tempo, uma grande nave vai destruir a Terra para construir um desvio galáctico. Um amigo bem esquisito do Arthur, Ford, acaba salvando ele da destruição do planeta, os teleportando para a nave. O livro possui um humor bem parecido com o do Monty Python, mas o próprio Monty Python brincava mais com temas sociais e políticos. Aqui tem a parte social, mas muitas piadas são voltadas para várias teorias científicas ou suposições que temos sobre o espaço. Agora falando de um livro mais sério, Senhor das Moscas conta a história de um grupo de garotos que acabam ficando perdidos em uma ilha no meio do Oceano Pacífico após o avião deles cair. Ele foi escrito por William Golding, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 83, fora outros prêmios, e o próprio livro foi considerado um dos 100 melhores romances da língua inglesa. A grande sacada do livro é que o grupo de garotos tenta se autogovernar. Eles meio que tentam criar, entre aspas, um governo e elegem democraticamente um líder, que é o Ralph. Ele possui um amigo que sofre bullying, que o ajuda nas decisões. Outro garoto, o Jack, meio que vira o porta-voz do grupo de caça, e as crianças mais novas apenas vão receber ordens. A questão que o livro traz é que ele faz um paralelo com o governo que os garotos criaram com as ações políticas da nossa realidade. Vemos a ascensão e a queda desse governo por motivos similares de outros que já existiram, junto com filosofias e temas psicológicos que também são abordados pelo livro, além da violência que essas crianças podem causar. É um livro com a escrita bem simples, de vez em quando ele possui alguns termos que você vai ter que pesquisar, mas não é muita coisa. É muito querido por muita gente, foi referenciado em vários lugares e não vejo falarem tanto dele no Brasil, então fica a recomendação. O próximo da lista talvez seja o mais conhecido no Brasil devido ao filme. Um resumo rápido sobre a história do livro: 2 personagens revoltados com a vida moderna, mais especificamente com o sistema de trabalho, fazem com que eles criem um clube da luta para descontarem suas frustrações e arrependimentos em uns nos outros, mas certas coisas acontecem e o clube acaba se tornando algo maior. Eu tenho ele fisicamente também, ganhei essa versão especial que é muito bonita. Ele tem esse visual que parece ter feito no improviso, mas o material é de qualidade, é só aparência mesmo. Ele também tem essas artes muito bonitas. Além de ter o livro nessa versão, tem o roteiro do filme no final, que está traduzido, porém não está no formato de roteiro do mercado. Eu não li a parte do roteiro, já li a versão original dele mesmo, que vocês podem achar tranquilamente em vários sites sobre roteiros de filmes. Provavelmente ele vai estar em inglês, infelizmente, mas para quem quiser estudar a escrita de roteiro, não recomendo usar a versão do livro. Vai pegar a original mesmo que você ganha bem mais.
A história do livro é bem parecida com a do filme, mas a do filme é bem mais completa e trabalhada, fora do final que é bem diferente. No livro há muitos diálogos e as descrições são bem simples. Elas são contadas em primeira pessoa, escritas para parecerem realmente uma pessoa comum contando a história. São basicamente a narração do protagonista do filme. Pegue o número dos veículos no campo A. Multiplique por uma provável média de falha, B. Depois multiplique o resultado pela média de pagamento improcedente, C. A vezes B vezes C é igual a X. Se X é menos que o custo de uma revisão, não fazemos ela. E tem muitos desses acidentes. Você nem imagina. Por causa disso faz você ler bem rápido sem ter essa intenção. Às vezes eu tive que voltar algumas linhas para ler de novo devido à linguagem do livro ter esse dinamismo que não é tão comum. Com certeza é um dos livros mais tranquilos de entender e é muito bom para quem está começando. No livro há uma entrevista do escritor na San Diego Comic Con de 2014, Chuck Chuck foi o melhor extra dessa edição. Ele conta algumas histórias da sua fama após o sucesso do filme, como várias pessoas o acusarem de plágio, alegando que elas já tinham inventado um clube da luta na vida real. Parece que o livro é bem mais perto da nossa realidade do que se pensa. Falando de realidade, o próximo livro fala muito sobre assuntos que hoje em dia estão ganhando cada vez mais relevância. A Metamorfose, escrito por Franz Kafka, foi uma das poucas obras publicadas enquanto ele estava vivo. O livro segue a história de Gregor, que tem uma vida muito exaustiva e infeliz. E certo dia ele acorda com o corpo de um inseto gigante, praticamente uma barata que não consegue levantar da cama. Como ele mora com seus pais e ainda tem que ir para o seu trabalho, o autor enfatiza várias vezes que Gregor não se importa por ter virado uma barata. Sua única preocupação é ir para o trabalho e ajudar sua família financeiramente. É meio óbvio, mas é bom dizer que essa alegoria de virar uma barata que não consegue se levantar retrata aqueles dias em que você não aguenta mais sua situação de vida, não aguenta mais o seu trabalho ou faculdade, ou qualquer outra coisa que te desgaste por muito tempo, quando seus problemas te consomem tanto que nem levantar da cama você consegue mais. O livro possui umas 100 páginas e é o menor da lista. Bem tranquilo de ler em questão de linguagem, mas ele aborda alguns assuntos pesados por meio de metáforas que muita gente pode se identificar, principalmente depressão, ansiedade e a solidão. Eu Sou a Lenda, escrito por Richard Matheson. É outro livro que retrata esses assuntos, principalmente a solidão. Esse livro foi um dos primeiros que eu li. Para quem está se perguntando, não, ele não tem nada a ver com o filme, mesmo o filme sendo uma adaptação. Gosto bastante do livro, ele te prende muito rápido na história, você quer sempre saber o que vai acontecer, ainda mais que o autor coloca muitas situações tensas durante a história, então é um livro que você termina muito rápido porque você não quer parar de ler. Robert é, de acordo com a narrativa do livro, o último ser humano vivo. Ele barricou sua casa e mal consegue sair. O motivo é que o mundo foi tomado por uma espécie de vampiro, que é bem parecida com um dos folclores europeus. Então de dia Robert até consegue sair da sua casa para coletar recursos, mas à noite ele tem que se esconder, pois toda vez ele é atacado por esses vampiros. O livro coloca uma situação muito mais perigosa e emocional para o protagonista do que no filme. Aqui ele é totalmente solitário, ele não tem um cachorro igual no filme, então mentalmente o personagem se degrada muito mais no livro. Não quero falar muita coisa porque o autor revela aos poucos a trama e não quero estragar sua experiência quando for lendo. Ele tem um pouco mais de 300 páginas, é o maior da lista, linguagem acessível, com um final muito bom, a história te prende em pouco tempo e ela também passa bem rápido, é uma ótima indicação. Por fim, vou indicar para vocês o último romance escrito por Mark Twain. Conhecido por ter escrito alguns livros infantis, esse tem um ar meio infantil, mas ele traz algumas situações mais complexas.
Nesse livro, vemos algumas crianças vivendo em uma aldeia, mais ou menos em 1400, e um dia eles acabam encontrando um garoto um pouco mais velho e que diz ser um anjo e o seu nome é Satã. Ele mostra que possui alguns poderes, como prever o futuro, ler mentes e até mudar o destino de certos personagens. Com isso, ele usa esses poderes para mostrar sua visão sobre a humanidade para as crianças. Mark Twain critica muito a hipocrisia humana nesse livro, coisa que ele fez na sua carreira toda. Inclusive, uma das coisas que sempre criticou muito foi o racismo, mas nesse livro ele fala sobre o fanatismo religioso, além de trazer questões como qual é a diferença entre o bem e o mal. Existe uma animação chamada As Aventuras de Mark Twain, de 85, que compila várias obras escritas do autor, e a cena mais famosa do filme, que muitos devem conhecer por ser considerada uma cena macabra, é baseada nesse romance. O livro tem mais 200 páginas, e como o autor já escreveu algumas histórias infantis, então ele sabe contar essa história de um jeito simples, mas sem perder o peso dos temas que ele aborda. Never mind them. People are of no value. We could make more sometime. If we need them. Nothing exists save empty space and you.